Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lica Salles, esse é o canal Terra Bíblia, canal de espiritualidade bíblica. Pois bem, hoje eu vou fazer o vídeo do Contando Coisas, né, porque eu sempre falo sobre os bastidores do canal. Tenho contado, ido devagar com vocês, mas eu acho importante que vocês me conheçam melhor, né? E hoje é dia das bruxas, né? Dia 31 de outubro. E eu queria falar um pouco a respeito disso, sabe? É, Eu sou bisneta, tataraneta de bruxas, né? Tanto da magia da Inglaterra, tanto da magia inglesa, quanto da magia indígena, né? É de onde vem minhas origens. E essas pessoas foram casadas com judeus, Bnei Sim, né? Os são chamados de cristãos novos, cristãos que foram forçados a deixar o judaísmo pela Inquisição. Então, tanto um lado quanto o outro, né, sofreram os resquícios da Inquisição. Né? Todo mundo foi para a fogueira junto, judeu, bruxa, tudo. Né? Foi tudo para lá. E essa é a minha ancestralidade. Né? Como eu também trabalho com constelações familiares, a gente fala da ancestralidade sobre honrar os nossos ancestrais. Né? Então eu honro tanto os judeus, né, tanto os judeus quanto a minha linhagem aí das bruxinhas, né, das bruxinhas. E muito tem de bom, sabe? Muito tem de bom nas duas coisas, né? Nas duas coisas a gente aprende muito, né? Mas como a gente fala da honra à ancestralidade, a honra é chegar num ponto da vida e fazer suas próprias escolhas, né? E eu descobri essas minhas origens, que não era da origem comum, né? Fui criada na religião católica, né? Fui criada na religião católica até um certo ponto, e chegou uma hora que eu decidi não ter mais religião, né? E nesse período que eu decidi não ter mais religião, muita coisa mudou pra mim, sabe? Eu, depois de um bom tempo, depois de uns 7 anos que eu deixei qualquer religião, né, mas eu sempre tive muita. é, Vamos falar que dentro do meio religioso não havia muito comprometimento com a Bíblia, né? Tinha mais com a religião. Então, assim, eu era muito conectada a arquétipos da Terra, né? Muito. Não como divindades, assim, vamos falar deuses. Eu nunca adorei a deuses, entendeu? Nunca, né? Nunca adorei a Deus. Não era próprio meu isso, né? Mas eu era muito conectada aos arquétipos, né? Aos arquétipos terrenos e tudo que tinha a ver com a natureza e com a terra. Isso era uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Sempre, vamos falar que durante essa fase que esse lado meu começou a aflorar mais, que eu era voltada ao misticismo, né? Eu era voltada ao esoterismo místico, né? Eu atribuía muito mais significado às coisas da Terra do que ao Criador de tudo, né? Do que ao Criador de tudo. Até que chegou um dia que eu tive a minha experiência pessoal, né? Minha experiência pessoal. É... Comentei um vídeo, né? Eu tive uma projeção astral espontânea. E nessa projeção que eu tive, a gente lá na série da Árvore da Vida falou sobre o Sheol. Eu me vi no Sheol, me vi num lugar onde não tinha nada, sabe? Era pura escuridão, assim, não tinha nada de ruim, mas também não tinha nada. E eu percebi que eu não ia ver Deus, entendeu? E o meu espírito humano clamou por isso, sabe? Por ver Deus.
Foi mais do que minha compreensão humana, meus sentimentos, minhas crenças, foi um negócio mais forte que eu. Mas quando eu voltei dessa projeção, né, que eu tava com o corpo gelado já, talvez até estivesse morrendo mesmo, eu comecei a querer buscar a Deus, sabe? Eu comecei a querer Deus e eu comecei um processo de despertar espiritual, de conversão, né? Não foi um despertar a qualquer espiritualidade, foi algo que eu queria mesmo, sabe? Vi que as coisas viessem direto da fonte, direto do Criador. Eu percebi que para mim faltava a conexão com o céu, né? Que eu tinha conexão com a terra, com as coisas da terra, com a energia que há na terra, que foi Deus que criou tudo isso, então toda a energia é dele, de volta. E, e isso começou a mudar, né? Começou a mudar para mim. E aí eu me entreguei totalmente, sabe? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li quando eu era criança, e foi por ler a Bíblia quando eu era criança e ver que a minha religião não era coerente com o que estava escrito, eu achei que não existia nada, sabe? Que não tinha como viver aquilo ali, compreender aquilo ali, que aquilo tudo era muito fora da minha realidade, né? Falava só de judeu, né? A Bíblia falava só de judeu e eu vi isso quando eu era nova e eu acabei deixando pra lá, porque era fora da minha realidade. Eu falei, esse livro não é pra mim, isso daí não é pra mim. Entendeu? O que é pra mim é o que eu vejo é a terra, as coisas da terra, as coisas que eu consigo perceber que tem influência sobre mim, né? Então aí eu comecei a ir mais por aí, até porque eu sempre fui um tipo de pessoa muito aberta e eu sempre achei que as religiões dividiam as pessoas, separavam as pessoas e que eu não gosto disso, nunca gostei, né? Eu sempre tive um coração muito voltado ao amor à diversidade, né? Por gostar muito das coisas da natureza, da diversidade, apreciar, você acaba sendo assim com todo tipo de pessoa, você não tem grilo, né? Então eu sempre fui uma pessoa que me relacionou com todo mundo, que se deu bem com todo mundo, né? Que trabalhou com todo mundo, tinha muita prosperidade em todas as áreas da minha vida, porque eu era muito amor, sabe? Aí o que aconteceu? Quando eu tive essa experiência, é, quando eu tive essa experiência, tudo começou a mudar pra mim, sabe? Foi aquele despertar mesmo, porque logo eu recebi uma unção do Espírito de Deus, que isso é muito real, né? Jesus falou, eu vou embora da terra, mas eu vou deixar para vocês que vierem até mim o Espírito de Deus, que é o Espírito que vai instruir vocês, que vai consolar vocês e vai estar com vocês até o dia da consumação das coisas, né? Então, eu passei a ser cuidada por isso e eu queria engolir a Bíblia, eu queria viver tudo, porque tudo aquilo ficou tão maravilhoso para mim, eu comecei a mudar muito, sabe? A minha gratidão foi tanta, 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 e eu comecei a mergulhar. Por isso eu falo a espiritualidade bíblica para mim, ela é muito real. Ela é muito real. Eu vivo muito isso. Então, aquilo começou a ficar vivo e eu comecei a mudar e eu comecei a perder o interesse, porque eu via que o que estava escrito ali, ele era do céu, entendeu? Era algo do céu. Eu tive esse entendimento que era algo do céu, que era algo mais do que eu podia ver, né? É porque aí aconteceu um negócio muito louco mesmo, né? Sem nenhum controle da minha parte, vamos dizer. Eu lia a Bíblia e aquelas palavras saltavam para mim, ficavam vivas. É como se eu estivesse comendo um livro vivo que me transformava por dentro, e as minhas atitudes, as minhas vontades, sabe? Uma coisa muito louca mesmo. Eu vivi isso. Então, a partir daí, o que aconteceu? Como eu fiquei muito nesse anseio, eu acabei me desconectando da terra, não me importando mais, sabe? Com as coisas da terra, com como eu era, o que eu queria era comer o livro, eu queria entender, eu queria viver aquilo, eu queria viver tudo aquilo, né, que estava ali e tal. E eu me deparei com uma dificuldade religiosa, né, porque quando a gente é muito livre, a gente tem certas dificuldades com alguns padrões, porque a nossa liberdade também, ela vem com uma responsabilidade. E
E eu tinha vindo de uma outra cultura, entende? Aí o que aconteceu? Eu sofri muito com a religião e comecei a ver que eu também precisava me libertar da religião, que chega uma hora que a religião ela chega a ser até um pouco limitadora para a sua espiritualidade, né? Conforme você vai tendo conhecimento, vivência, você vai deixando Deus purificar a sua mente, o seu coração, a sua atitude, você começa a mudar tanto, que às vezes as pessoas não te acompanham, né? Não te acompanham, não te compreendem. A gente falou sobre o chakra espiritual e o chakra frontal, que às vezes quando você está assim, por ter uma espiritualidade já um pouco mais envolvida, que as pessoas possam te entender. Então, começou a acontecer muito conflito dentro de mim, né? E assim eu fui buscando, gente, sempre instrução na Bíblia, sempre transformação. Tive mais dificuldade social do que espiritual, né? Muito mais, vocês não têm noção, né? E isso me trouxe muita fraqueza, muito sofrimento, tudo. E outra, como a gente fala, né, de Deus como um pai, né? Deus como um pai, Jesus como um noivo, beleza, tal, tudo bem. Mas eu comecei a perceber, né, que dentro da religião, onde polariza tudo para o masculino, né, que os atributos do masculino ficam muito fortes nas pessoas, né, tanto em mulheres quanto em homens. Então acaba que gera um certo tipo de comportamento que menos amoroso às vezes. Vai muito para o racional, muito para a instrução, muito para a palavra, falta um pouco da amorosidade, da compreensão, do acolhimento, aquela coisa assim, e às vezes não fica muito assim. A religião acaba fazendo isso, né, por voltar para isso. Então chegou um momento que Deus me deu um toque, sabe? Tipo, você não precisa deixar as coisas da terra, você não precisa deixar a natureza, você não precisa deixar de viver isso, de cuidar da sua saúde, dos outros através da natureza. Mas você tem que entender que tudo isso é meu, né? Que eu coloquei, né? Tudo é energia minha, eu sou a fonte de tudo que existe, né? Então, tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu tive uma experiência no começo da pandemia, e essa experiência foi para mim assim algo, gente, inexplicável. Porque assim, eu já tinha o pai, né? Eu já tinha aliança com o pai, já tinha aliança através de Jesus, né? Mas eu estava muito desconectada da terra, e isso mexeu com o meu interior. Mexeu com o meu interior, sabe? A gente fica mais rígido, a gente fica mais racional, a gente fica mais frio como ser humano, né? E eu vou continuar no outro vídeo porque vai acabar o tempo. Socorro!